E aí, gente? Está começando mais um episódio do programa Vozes e Inspirações, o podcast voltado para o público feminino que conta histórias de mulheres inspiradoras. E hoje eu estou aqui com a fisioterapeuta Ana Beatriz Lisboa. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Giovana? Prazer estar aqui hoje com você. Um prazer todo meu. Eu estou muito emocionada e muito empolgada com o dia de hoje. Ai, que bom, fico feliz. Ana, eu queria saber um pouquinho de você, queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Ana Beatriz e como que você escolheu a sua profissão de fisioterapeuta. Muito bem. Então, tudo começa lá na Bahia, né? Eu estudei na Bahia até os meus 18 anos, vim para São Paulo para estudar, com o objetivo mesmo de trabalhar já na área da saúde. Ganhei bolsa pelo ProUni, fiz faculdade de fisioterapia, fiz pós-graduação em fisioterapia hospitalar, trabalhei 5 anos em vários hospitais, tanto UTI neonatal, UTI adulto, de tudo um pouco. Mas foi na virada de 2020 para 2021 que eu tive o grande chamado, né? Então, eu tinha acabado de chegar no plantão, estava morta de cansada e eu deitei no sofá, dormi, não vi os fogos, né? Mas Nossa. não vi os fogos, acredita? Mas eu tive um sonho, um sonho muito bonito, né? E assim, é muito sério isso que eu vou dizer hoje, mas assim, foi um chamado mesmo. Deus pediu para mim sair da área hospitalar e começar a trabalhar 100% no consultório, né? Que é o que eu faço hoje. Então, assim, é um chamado mesmo de Deus, né? Trabalhar com fisioterapia, trabalhar com terapias naturais. E você sempre quis essa área da saúde mesmo? Sempre quis a área da saúde, né? E é algo que é muito gratificante, ver a transformação acontecendo diariamente, né, com os meus pacientes, com as minhas alunas também, porque além do consultório também dou os cursos relacionados a terapias naturais. Então, assim, é algo que me arrepia só de falar. Que lindo. E como que foi para você essa mudança de sair da área hospitalar e ir para a área clínica? Então, antes de sair do hospital, eu já trabalhava, né, com terapias naturais. Na varanda da minha casa, eu montei um espaço super simples, mas assim, bem aconchegante, assim, no qual eu já fazia meus atendimentos ali, nas folgas, né, do hospital, eu já fazia os atendimentos ali. E aí, chegou uma hora que não teve jeito, né? Eu tive que sair da área hospitalar. Foi muito leve, o pessoal fala assim, mas você não sente falta da área hospitalar? Não, eu sou meio desapegada. É que é muito corrido, né? É muito corrido e a gente não consegue dedicar ali o tempo que realmente o paciente precisa. Sim. Então, eu tinha que ficar 10, 15 minutos em um atendimento, sendo que o paciente ele precisava de muito mais do que aquilo. E não era o suficiente, né? Não é o suficiente. E acabava virando um atendimento muito robotizado. Vai lá, faz exercício respiratório, deambula com o paciente e vai embora. Né? E o paciente, ele queria o quê? Ele queria ser ouvido, ele queria ser acolhido. E hoje eu consigo dedicar esse tempo com o paciente. Então, se eu precisar, eu fico 2 horas ou mais com o paciente no consultório. Então, eu consigo dedicar muito mais qualidade no atendimento. Que é melhor para você e para o cliente, né? Isso, exatamente. Porque, assim, uma coisa é ser aplicador de técnica, todo mundo pode ser. Outra coisa é você proporcionar uma experiência diferenciada para o seu paciente. Sim, faz toda a diferença. Faz total diferença, total. Isso. E você trabalha com terapias naturais, é isso? Isso. Você pode falar quais que você trabalha? Sim, eu sou fisioterapeuta integrativa. Então, além da fisioterapia respiratória e motora, que eu já tenho uma especialização, que eu falei para você antes, né? Também eu trabalho com terapias naturais. Então, acupuntura, auriculoterapia, florais de Bach, cone chinês, estipeterapia, ventosa, moxa, né? Então, são várias terapias que eu gosto de associar no tratamento. Então, por exemplo, se a paciente chega para mim lá hoje, eu vou fazer uma avaliação bem completa, né? Que vai no mínimo 2 horas de avaliação, para a gente sentar, conversar, eu entender qual é a queixa do paciente. Porque muitas vezes a pessoa vem com o quê? Uma dor física. Ai, é uma dor no meu ombro. E aparentemente é só físico. E aí eu vou conversando com ela e vou aí vai descobrindo outras coisas, né? Que tem fundo emocional. Ah, entendi. Que legal. Entendeu? Então, às vezes uma tensão, uma dor no ombro, não é só porque tá faltando fazer um alongamento. Porque ficou de mau jeito, né?
Sem postura. Isso, a postura ficou ruim. Mas é porque também tem ali uma ansiedade, um estresse. E tudo isso influencia, né? Exatamente. O ser humano ele é muito complexo. A gente tem que ver corpo, mente e emoções andando em equilíbrio. Senão a gente não consegue, né, fechar a conta, entendeu? Então, faz diferença quando a gente olha para o ser humano como um todo. Né? E não só para aquele problema dele. Não só para dor física. Para dor física dele. Entendeu? E como que é a aceitação por essas técnicas? Quando eu comecei aqui a trabalhar, primeiro com a auriculoterapia, né? Porque, primeiramente, eu comecei a trabalhar com terapias naturais porque eu tinha um paciente que ele teve um AVC. Ele tinha 19 dias, mais ou menos, que ele tinha tido um AVC. E eu já tive a oportunidade de começar a atender ele. Então, isso foi um privilégio muito grande, porque eu já comecei ali a trabalhar com ele. Eu fui a primeira fisioterapeuta dele e continuo sendo a única fisioterapeuta dele até hoje. Isso já tem 5 anos. Né? E aí, chegou uma hora que a gente não estava conseguindo evoluir a dor no ombro que ele tinha. Fazia fisioterapia, fazia bandagem, fazia alongamento, fazia choque, fazia de tudo. Não melhorava. Foi aí que eu, pesquisando no Google, lá apareceu o curso de auriculoterapia. Eu falei, poxa vida, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver se vai dar certo. E fiz o curso. O primeiro curso de auriculoterapia eu fiz no online. Né? O que é a auriculoterapia? A auriculoterapia é uma reflexologia no qual a gente trabalha vários pontos que tem no nosso pavilhão auricular. Ou seja, na orelha, que é um microsistema fantástico, no qual a gente estimula alguns pontos da orelha e vai responder, por exemplo, no ombro. Entendi. É o que põe a sementinha? Pode ser sementinha, pode ser o stipper, pode ser agulhas. Então, Entendi. são vários materiais. Nessa primeira situação, nesse primeiro momento com esse paciente, o que aconteceu? Ele estava referindo muita dor. Eu fiz o curso no online e falei, vamos lá aplicar essa técnica para ver se vai dar certo. Pelo menos, né? Tem que tentar. Vamos tentar. E na primeira sessão ali com ele, aplicando a auriculoterapia nos pontinhos da orelha, ele já falou, nossa, eu tô sentindo você mexendo no meu ombro. Ai, que legal. Embora você esteja mexendo na minha orelha, eu estou sentindo você mexendo no meu ombro. Ai, que mágico. E a resposta já foi excelente ali, desde o primeiro dia, né, de aplicação da técnica. Eu falei, poxa vida, agora me apaixonei. E aí fui estudando mais e mais e mais e mais. Que legal. De lá para cá eu já fiz 5 cursos de auriculoterapia. Não paro de estudar, sempre estou me atualizando, porque, igual eu te falei, além dos meus pacientes, eu também tenho minhas alunas. Ou seja, eu preciso estar me atualizando sempre. Para ensinar, né? Sempre, exatamente. Então começou aí esse amor pelas terapias naturais, né? Que vem se intensificando cada vez mais. E eu queria falar da acupuntura agora. Queria que você falasse os benefícios. Muita gente tem medo, né, de fazer. Até eu tenho, às vezes, um medinho. Queria que você contasse os benefícios, o que ela faz para o corpo humano. Quando a gente fala em acupuntura, a gente já pensa o quê? Num monte de agulhas espalhadas pelo corpo, né? Mas a gente precisa entender que nem tudo é agulhas. Então, a gente pode, por exemplo, fazer estímulos, né, no corpo através de massagens mesmo, para a gente também ter resultados. Então, nem sempre a gente vai usar agulhas. E nem sempre vai doer também, porque é a sensibilidade de cada um. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu morro de medo de agulha, eu morro de medo de agulha. E aí, quando eu aos pouquinhos vou conquistando esse paciente, né? Aí, chega um momento que ele fala, vamos tentar a agulha hoje. E ele fala assim, nossa, foi muito tranquilo, não foi nada daquilo que eu estava esperando, né? E a resposta é excelente. Então, a acupuntura, ela tem o objetivo de trazer um reequilíbrio do organismo, ou seja, uma regulação bioenergética. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma ansiedade. Então, a gente vai colocar pontos de acupuntura que pode ser tanto na aurícula, né, na orelha, como também no corpo, para estimular o organismo a trabalhar melhor. Então, a gente estimula um ponto do organismo e esse ponto do organismo vai mandar uma mensagem para o nosso sistema nervoso central e vai resolver a queixa de uma forma eficaz. Né? Tem pontos certos, exatamente. Não tem como fazer em qualquer ponto para ter a resposta, né? Então, tem um ponto certo para a gente ter uma eficácia.
né? E, de fato, tratar a raiz, não Entendi. mascarar, como a medicação acaba fazendo. Sim. Né? Então, o objetivo é tratar, de fato, a raiz do problema. E qualquer o X pessoa da pode questão. fazer? Sim, qualquer pessoa. Crianças, adultos, gestantes, né? Desde que seja com um bom profissional aí Sim. para assistir esse paciente. Porque, assim, tem profissionais e tem profissionais. Tem profissionais que o objetivo é tratar a pessoa. E tem profissionais que falam assim, eu quero tratar o sintoma. Sim. Infelizmente, E volta, né? acontece isso. Então, eu pego muitos pacientes que já foram para sessões assim do convênio, passou ali 8 sessões com o profissional, não teve a resposta que queria, e o quê? Acaba vindo para mim. Então, às vezes, o barato sai caro. A pessoa quer economizar, acha que vai resolver e não resolve, né? Né? Graças a Deus, essa foi uma paciente que conseguiu vir até mim. Ela não desistiu, né, da acupuntura, embora ela não teve uma experiência boa a princípio, mas ela não desistiu, ela veio até mim e na primeira sessão ela já teve assim quase todas as queixas dela melhoradas. E quantas sessões assim você indicaria? Depende muito da queixa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm a queixa há pouco tempo. Tem 3 meses de queixa. E tem a pessoas queixa pode que ser tipo desde uma dor nas costas até uma dor mais... nervo ciático inflamado, insônia, enxaqueca. Entendi. Tem pessoas que têm, por exemplo, hernia de disco. Tem Então serve para muita coisa. muita coisa. Tanto questões de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas também questões mais físicas, como, por exemplo, uma dor no ombro, uma bursite, uma tendinite, uma dor no joelho, uma dor no pé, por exemplo, né? Esses são os casos mais Sinusite, procurados, né? rinite... Oi? Esses são os casos mais procurados, Mais né? procurados, com certeza. Minha demanda maior no consultório são os pacientes com queixas emocionais. Então, assim, às vezes a pessoa ela vem, é o meu nervo ciático que está inflamado. Aí a gente começa a conversar, vê que também tem uma questão de medo envolvida, tem uma questão de insegurança envolvida, que vai também interferir nesse nervo ciático. Então, uma coisa liga a outra, uma né? coisa liga a outra. Então, para eu tratar a coluna desse paciente, eu tenho que tratar a raiz. Qual é a raiz, segundo a medicina tradicional chinesa? É os rins. Então, é os rins que vão tratar, de fato, a questão dos ossos, que, né, pode ser uma dor na coluna ou uma dor no joelho, por exemplo. Eu tenho que tratar a raiz. Então, eu tenho que ir no órgão. Tratar, né? Isso. Eu tenho que ir no órgão e na víscera que vai tratar aquela queixa que o paciente tem. Que legal. Entende? E de todas as terapias que você oferece, quais que são as mais procuradas? Então, na verdade, depende da minha avaliação. Então, normalmente pode acontecer de alguém vir e falar assim, eu quero fazer a auriculoterapia, quanto que é? E aí eu explico, eu falo, olha, depende da nossa avaliação. Você concorda que quem estudou para entender o que o paciente precisa foi eu? E continuo estudando sempre, né? Então, eu tenho 7 anos de formação. Você sabe o que é melhor, né? Isso. Então, eu tenho 7 anos de formação e continuo estudando sempre. Ou seja, eu entendo o que o paciente precisa. Através do olhar do paciente, eu consigo entender se ele tem medo, se ele tem ansiedade, se ele tem estresse, Coisa se ele que o está paciente cansado. não consegue reconhecer, né? E nem falar. Muitos pacientes não têm essa segurança ainda de falar, porque está começando o tratamento, é uma pessoa nova, então está gerando ainda um vínculo. Aos poucos, esse paciente ele vai se abrir mais comigo, mas naquele primeiro contato... Ele não vai, né? Ainda não. Então, eu, como profissional terapeuta, eu preciso entender o que o paciente precisa, mesmo que ele não fale, né? Tem casos que a pessoa quer, um exemplo, é uma terapia, mas ela não precisa daquilo. Chega lá e você vê que ela precisa de uma outra. Já aconteceu isso? De uma pessoa falar, eu quero marcar uma acupuntura. E aí você vê que ela não Normalmente, precisa. os meus pacientes são muito assim, conscientes. Entendi. Então, por exemplo, o paciente ele vem e ele fala assim, Bia, eu estou precisando relaxar. Ele fala isso. E aí eu vou entender que tem várias técnicas que eu posso associar naquele dia que vai permitir esse relaxamento. Então, por exemplo, eu posso associar a acupuntura mais a ventosoterapia e mais a aromaterapia naquele dia. Entende? Então, é um conjunto de técnicas naturais que vão potencializar os resultados. Então, eu não faço uma técnica em um dia. Eu associo várias técnicas para a gente ter um resultado ainda melhor. Que legal. Do que ele espera. Então,
Ele sai de lá muito melhor do que ele entrou e, assim, com expectativa boa, porque, assim, ele esperava uma coisa e saiu de lá entrega muito mais do que ele estava esperando. É um tratamento completo. Completo, né? Legal. E ainda tem a parte dos florais. Então, a gente faz o tratamento ali no consultório com várias técnicas associadas e o paciente ele vai para casa com algumas orientações, inclusive com a recomendação de utilizar os florais de Bach. Então, o floral de Bach, tem muita gente que não conhece, ou tem pessoas que conhecem, acham que é a mesma coisa de florais que vendem aí nas farmácias. Sim. Nas farmácias de manipulação ou nas farmácias comuns que ficam ali na prateleira. E não é. E não é. O que está escrito naquele floral que está na prateleira? Insônia, enxaqueca. Para dormir melhor, né? Libido. Eu estou tratando insônia? Não, eu estou tratando a pessoa. Sim. Então, a pessoa é um conjunto de queixas que ela tem, físicas, emocionais, traumas, inseguranças, ansiedades, que eu preciso avaliar para passar uma receita personalizada para ela. Então, aquele floral da farmácia que está pronto, não vai fazer efeito. Então você não recomenda? Não recomendo. De farmácia. Não recomendo. Ali sim é jogar dinheiro fora. Uma coisa é você pagar e você ter o resultado. Sim. Você ter o benefício. Isso é investimento. Outra coisa é você pagar e não ver resultado nenhum. Isso é dinheiro jogado fora. E qual que é a diferença dos dois florais? O floral que eu passo aqui, eu faço uma avaliação nesse primeiro dia, como eu te falei, eu faço uma avaliação bem completa. O paciente ele vai falar as queixas, algumas sim, ele fala, algumas outras ele não fala. E eu preciso ter essa sensibilidade de entender o que ele mais necessita. Passo a receita dos florais, no total são 38 florais. Caramba! Né? Mas eu não passo todos de uma vez. Eu vou mudando, todo mês vou mudando as essências. Mas aí você toma, é de tomar. Isso. E aí tem que tomar todos Ele é os conta-gota. Isso. Quando eu cheguei aqui, eu falei, já tomei meu floral, já tô de boa. Porque os florais, a ideia é usar pelo menos 2 vezes ao dia, 8 gotas de manhã e 8 gotas à noite. Então, é 100% natural, não tem efeitos colaterais, criança, adulto, gestante, pode utilizar. Que legal. Tranquilamente. E onde que compra esse floral? Na verdade, assim, a gente pede para manipular. Então, eu faço uma receitinha com o nome do paciente, com as essências que eu escolhi para ele. E aí, eu peço para ele enviar para alguma farmácia de manipulação que ele tenha confiança. Normalmente, eu já indico alguma farmácia que é da minha confiança aqui, né? E aí, a pessoa pede para manipular. No dia seguinte, 24 horas depois, já está pronto o floral, já está em mãos para ele começar a utilizar. Então, isso ajuda a gente a espaçar as sessões, né, de 7 em 7 dias e manter os resultados. Chega uma hora que o paciente não precisa fazer sessões de 10, por exemplo, de 7 em 7 dias. A gente começa a fazer sessões aí uma vez por mês, sessões de manutenção. Sim. Porque ele está mantendo aí os cuidados em casa, o uso dos florais, mudança na alimentação, né, atividade física e outras questões também que eu sempre oriento. Que legal, eu sempre ouvi muito falar de florais, mas eu nunca entendi muito o que é. Ele é feito de óleos essenciais ou não? Não. Os florais, eles são 38 essências de flores. É feito da flor mesmo. É, flores. Então, cada flor tem uma essência que vai transformar falhas em virtudes. Vai trabalhar o emocional. Então, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm traumas, tem pessoas que têm insegurança, tem pessoas que têm ansiedade, dificuldade de concentração, mágoas. E todos os florais ajudam com esses problemas. Isso. Vai tratar o emocional. Então, se, por exemplo, a pessoa ela está passando, sei lá, ela está com uma enxaqueca. Eu vou tratar o fundo emocional com o floral. Entendeu? Então, eu consigo tratar o emocional da pessoa com o floral. Ah, não, ela tem uma imunidade muito baixa. Eu também consigo tratar o fundo emocional daquela imunidade baixa com o floral. Que legal. O floral é vida, assim, e o que está acontecendo? Uma demanda muito grande de pessoas procurando a terapia floral, profissionais, psicólogas procurando a terapia floral porque querem passar aí para os seus pacientes também e evitar, né, do paciente tomar uma medicação mais forte, antidepressiva. Muita gente hoje em dia está querendo parar, né, de tomar esses medicamentos mais fortes e buscar por algo mais natural. Isso, exatamente. O que acontece é que
nessa pandemia que a gente viveu, continua vivendo, enfim, mexeu muito com o nosso Sim, emocional. muito. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a ter mais atenção com o emocional. Antes, ninguém falava. Com a saúde, né? Com a saúde. Então, teve seu lado bom também, no sentido de despertar essa consciência, esse autocuidado também. Ainda bem, né? Ainda bem, tem esse lado positivo, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ventosa terapia. Para quem que ela é indicada, como que ela funciona? Tem muita gente que acha que ventosa é só para atletas, né? É só para atletas, aquelas manchinhas, né? Aquela moda, um monte de mancha roxa, né? Aí todo mundo, nossa, ventosa. Mas as pessoas usam de maneira errada. A ventosa não é para deixar mancha roxa no corpo. De jeito nenhum. Nossa, todo mundo que eu conheço que faz sempre fica com os roxão. E aí o que acontece no futuro é que essa pessoa ela vai ter os efeitos colaterais. Que seriam quais? A ventosoterapia, a gente coloca ela principalmente na coluna paravertebral. Pode colocar no corpo inteiro, mas principalmente ali na coluna paravertebral, porque ajuda bastante na circulação sanguínea, aumenta a oxigenação, né? E proporciona um relaxamento global muito, muito eficaz. Mas a gente precisa entender assim, tudo que é em excesso vai trazer um prejuízo. Sim. A ventosa, ela pode ser utilizada de forma deslizante, né? Que proporciona um relaxamento maravilhoso. A gente pode fazer por muito tempo, se quiser fazer a ventosa ali por 30 minutos. Caramba! Pode ser feito. O que não pode, a gente deixar ela parada por muito tempo. Porque nisso ela suga muito, acaba ficando roxo. Acaba ficando roxo, mas assim, quando a pessoa tem uma hiperenergia, eu posso deixar a ventosa aí por 3 minutos ou mais. Mas se a pessoa ela tem baixa energia, eu não posso deixar a ventosa fixa. E isso é o maior pecado das pessoas. Entendi. Elas deixam a ventosa por muito tempo, achando que vai ter benefício. Quando acontece o contrário, a pessoa já tem baixa energia e a ventosa diminui ainda mais. Porque aqueles pontos da coluna paravertebral são pontos chamados de Shu dorsais na medicina tradicional chinesa. Então, cada ponto significa um órgão e uma víscera. Um órgão e uma víscera. Legal. A gente também consegue tratar o emocional ali pela ventosa, mas a gente não pode deixar ela por muito tempo, porque aí o efeito é o inverso do que a gente Entendi. quer. O que eu sempre ouvi falar foi quando a parte que você está mais tensa do corpo que acaba ficando mais roxo. É verdade isso? Na verdade, assim, quando você faz com o objetivo de relaxamento, você pode passar ali um óleo vegetal, eu gosto muito do óleo vegetal de gergelim, passa ali um óleo vegetal de gergelim e depois desliza a ventosa. Quando os atletas fazem, eles deixam muito tempo ali com o objetivo de eliminar, né, o ácido que teve depois da atividade física, né, o ácido lático. Só que assim, não é interessante fazer isso. É errado fazer isso. Então, assim, no máximo que a gente poderia deixar a ventosa seriam 3 minutos. E em 3 minutos não é para ficar... Suficiente. Seria o suficiente. Mais de 3 minutos, aí já não está trazendo benefícios para a pessoa. Ela acha que está, mas não está. E quais malefícios pode trazer, usado dessa forma errada? Então, porque, por exemplo, a maioria dos pacientes, eles vêm com baixa energia, né? Disposição baixa, cansado. Ele quer renovar a energia, ele quer abastecer essa energia. Aí o que acontece? Sai de lá, faz a ventosa, achando que está abafando, que está, nossa. Mas não está fazendo bem, está diminuindo a energia dessa pessoa. Ela sai de lá mais cansada do que ela chegou. A energia dela está mais baixa. Então, com a parte das terapias naturais, a acupuntura, a gente vai estar trabalhando a energia do paciente o tempo todo. Né? Isso é comprovado cientificamente. Mas a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo para a gente não trazer malefícios para o paciente. Apenas benefícios. Sim. Por mais que é natural, a gente precisa usar com sabedoria para trazer apenas benefícios. E para o cliente voltar, né? Para o paciente. Mas, então, se o paciente ele não tem essa consciência, ele acha que está fazendo bem. Se o atleta ele não tem essa consciência, ele acha que está fazendo bem. E ele vai voltar cada vez mais. Então, pode ser feita a ventosa? Pode. A ventosa é maravilhosa.
mas tem que usar com sabedoria. Então, por isso que o Infelizmente, paciente... não é todo mundo, né? Muitos o profissional não pode... fiz um curso, tá ótimo. Não, fez um curso, minha filha, atualiza. Tem que fazer cada vez mais. Não fica achando que sabe de tudo, porque não sabe. Porque não sabe. Entendeu? Procura fazer uma mentoria, procura inovar, procura ler um livro. Mais a gente estuda, mais a gente aprende outras coisas. Mais né? a gente aprende, né? Ou então, se você não quer aprender ali naquela área sua, tenta inovar em outra área, depois você volta de novo. Vai agregando, vai saindo da caixinha, né? Então, quando E uma área pode complementar a outra. Exatamente, sempre, né? exatamente. Então, assim, fazer com amor, né, o seu trabalho, fazer com sabedoria e trazer apenas benefícios para os pacientes, né? Então, isso é importante. Quais resultados você já observou nos seus pacientes ao longo desse tempo que você trabalha com as terapias naturais? Cada paciente novo é muito gratificante, né? Porque a gente começa ali, mas o trabalhar com pacientes que têm queixas emocionais é ainda mais gratificante. Então, eu vou comentar sobre um caso de uma paciente que ela tinha passado por diversos médicos mesmo, cardiologistas, pneumologistas, tinha passado também com um psiquiatra, e ninguém estava identificando ali o que estava acontecendo com ela, qual era a raiz, né? Já tinha começado a tomar antidepressivo, tinha um mês. Mas ela estava depressiva. Isso. Ela tinha um mês que ela tinha começado a tomar antidepressivo. E aí, com a indicação de uma outra paciente, ela chegou até a mim. Então, a indicação é muito importante, Sim, né? Com certeza. Tem muitos pacientes que chegam por indicação, tem pacientes que chegam pelo Instagram, mas a grande parte é indicação. E aí, ela chegou até mim e foi, assim, maravilhoso, porque desde o primeiro dia, a gente já conseguiu perceber a melhora no semblante dela. Que legal. Isso foi relatado por várias pessoas da família dela, né? A gente conseguiu fazer um tratamento, a gente fez 10 sessões, espaçadas de 7 em 7 dias, e ela teve uma resposta excelente. Nem todo mundo tem essa resposta com 10 sessões. Tem pessoas que precisam, né? Isso, de quanto tempo que ela tem a queixa. Mas ela teve essa resposta, né? E foi maravilhoso acompanhar a evolução dela, a melhora. Foi uma paciente que acolheu todas as recomendações que eu passei para ela. E a melhora foi, assim, linda. É algo lindo mesmo. Não foi à toa que depois que ela teve essa melhora, a filha dela ficou, assim, encantada e falou: o que é isso que você fez? Que milagre foi esse? Juro pra você. Que legal. Essa filha dela veio atrás de mim para fazer os cursos. Ela fez todos os meus cursos. Nossa. E hoje ela trabalha com terapias naturais. Nossa, que legal. Você acabou incentivando a filha dela pelos resultados. Entende? Que legal. Então, eu acho que, na verdade, assim, a mãe dela foi usada para a filha dela chegar até mim. Foi isso. Não tem outra explicação. Né? E ela parou de tomar os antidepressivos? Sim, parou de tomar antidepressivo. Também não toma remédio para pressão, porque antes ela estava precisando, né? Mas é aquela coisa. Não pode deixar de usar os florais de Bach e não pode deixar de fazer sessões de manutenção para a gente manter os resultados. Né? Os cuidados continuam. A gente não pode deixar de se cuidar nunca. Porque o ser humano, ele é muito complexo, né? Corpo, mente, emoções precisam estar ali em equilíbrio. Alinhado, né? Ou tentando buscar o equilíbrio, né? Para que, de fato, a gente não adoeça. Sim. E é muito fácil, né? Nossa mente adoece muito fácil. Isso. E assim, todo mundo está sujeito a uma enfermidade, a uma doença. Mas a forma que você lida com a doença... é diferente. É diferente. Porque você praticou e continua praticando esse autocuidado. Sim. Né? Então, uma pessoa que usa floral de Bach, ela passa totalmente diferente por uma enfermidade do que aquela pessoa que não usa floral de Bach. Só quem entende isso é quem usa. Entendi. E fala: nossa, florais de Bach é vida. É vida. Que legal. É vida mesmo. Ai, depois eu já vou começar a usar já. Não, você está mais que convidada. Você vai amar, eu achei pode muito ter interessante. certeza. Eu falo que existe 2 Ana Beatriz. Uma Ana Beatriz antes dos florais e uma outra depois. Que legal. Porque eu era uma pessoa muito tímida. Sério? Muito tímida. Assim, não conseguia me expressar, não conseguia até falar. Nisso, até isso. Então, assim, ele vai trabalhar a nossa virtude. Que legal. Então, pra gente ser a nossa melhor versão nesse mundo. No que você quer fazer.
Se você trabalha com o público, se você trabalha na TV, se você trabalha no espetinho, não importa. Vai trabalhar a sua melhor versão. Entendeu? Então, por isso que eu falo. E precisa fazer uma avaliação para usar esse floral. Né? E aí tem que beber todos os dias. Todos os dias. Um dia ou outro você esquece, tudo bem, né? Mas não pode ser todos os dias esquecer. Não adianta só olhar para o floral, tem que tomar, né? Lembrar uma vez por semana. Além dos florais, né? Porque ele vai trabalhar essa questão emocional, mas também trabalha uma coisa que eu não falei ainda, que é a qualidade dos nossos pensamentos. Que legal. Por que eu vou falar isso? Porque é muito importante. Tem pessoas, a maioria dos meus pacientes, eles reclamam que tem pensamentos negativos. Muita gente tem, né? Muita gente tem. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma tendência a pensar negativo. Já é do ser humano. É para ficar ali naquela zona de conforto. E aí, o floral de Bach ele vem para nutrir a qualidade dos pensamentos. Se você nutre a qualidade dos seus pensamentos de uma forma positiva, você vai ter menos ansiedade. Sim. Né? Então, por exemplo, para você chegar aqui, você já acreditou que seria possível. Sim. Entende? Então, além de nutrir a qualidade dos nossos pensamentos, também nutre a nossa fé. Sim. É um incentivo, né? Além disso, também tem a parte das afirmações positivas que eu oriento para os pacientes, da meditação. De vibrar que eu oriento, positivo, né? Que isso é bíblico e é comprovado pela ciência. Então, a gente atrai o que a gente vibra, né? Então, a gente tem que vibrar bem para atrair coisas positivas pra gente também. Exatamente. Influencia no sono também? Nos sonhos que você tem? Sim. Você sonha mais? Nossa, como é que você sabia disso? Não sei. Não. Só perguntei. Não, porque tem muitas pessoas que têm pesadelos, né? E eu pergunto para a pessoa, como vai a qualidade dos seus sonhos? E a pessoa fala assim, olha, estou tendo muito pesadelo, estou tendo dificuldade para dormir, ou acordo várias vezes à noite. Os florais, eles também vão trabalhar a qualidade do sono e dos sonhos. Que legal. Então, aquela pessoa que não sonhava nada, ou que sonhava e acordava muito cansada, depois de um mês utilizando o floral de Bach, ela começa a falar assim, nossa, agora o meu sonho tem começo, meio e fim. Que legal. E eu acordo bem, eu acordo com disposição. E lembro do sonho, sabe? Aquele sonho gostoso. Tem muita gente que fala que não sonha, né? Nunca. Ou não lembra. Ou não lembra. Eu sonhei, não lembro. Né? Depois que a pessoa usa o floral bonitinho, ela fala assim, nossa, eu lembro do meu sonho. Que legal. Começo, meio, fim, bonitinho. E é gostoso, é prazeroso, né? Então... eu super já quero. Eu super acredito que a gente recebe sinais por sonhos. Então eu super amo lembrar todos os sonhos. A intuição da pessoa melhora também depois do uso do floral. Que legal. Bastante mesmo. E assim, é natural, como eu te falei. É feito de flores. E o legal é que você pode usar sempre. Até criança pode tomar também. Até criança. Né? A criança mais nova que eu passei o floral tinha 2 meses. Caramba! Tinha 2 meses. Teve uma que eu passei que tinha 3 meses, porque a mãezinha ia voltar a trabalhar. A mãezinha é psicóloga. E ela já ia voltar a trabalhar para ele não sentir tanto ali, né? Aquela falta, né? Como se fosse um abandono, vamos dizer assim. Eu falei, vamos já utilizar o floral. E foi excelente. Ela falou assim, nossa, como ajudou. Outra questão que eu vou falar agora, que eu lembrei que você falou do floral, não só crianças, mas também pets também. Sério? Eu tenho uma paciente que ela falou assim, minha cachorrinha não tá dormindo, ela dorme junto comigo no quarto, mas ela não tá dormindo, ela tá muito agitada à noite. Conclusão. Eu falei, olha, vamos passar o floral pra ela. Então vamos. Passamos o floral para ela. Aí, como ela vem uma vez por mês agora, né, de manutenção, ela falou assim, nossa, minha cachorrinha Meg tá dormindo a noite toda, tá uma benção. E ainda mandou vídeo, falou assim, chama a cachorrinha vem, senta, abre a boquinha, ela coloca as gotinhas na boca da cachorrinha. E funcionou, ou seja, não precisa acreditar para funcionar. Sim. Os florais vão funcionar de qualquer forma. Entendeu? E é cada flor que traz, né, esse benefício. Cada essência tem uma virtude. Entendi. Então, o objetivo principal é transformar falhas em virtudes. Então, né? tem que ter todo esse estudo também das plantas, né? Então, é o curso de florais de Bach.
Aí dentro do curso de florais de bar, tem todas as essências e o significado de cada essência. Entendi. Entendeu? Pra gente montar uma composição personalizada para o paciente, né? E aí, o paciente, por exemplo, às vezes é a filha da minha paciente que está com a queixa. Só pelo relato da mãezinha, eu passo para ela leva a receita para casa, né? A filha dela começa a utilizar e ela fala assim, nossa, minha filha tá tão bem na escola, a professora falou que ela tá melhor, Caramba. ela me abraça, ela tá... É a solução de todos os problemas. E até questões de autoestima. A autoestima da pessoa melhora depois do uso de florais de bar. Que legal. E você dá curso também de floral? De florais também. Você dá curso de quê, todos? Então, os cursos disponíveis são auriculoterapia, que aí pode ser tanto no online quanto no presencial, né? Mas online está sendo só ao vivo. E aí, auriculoterapia, cone chinês, florais de bar, ventosoterapia e moxa e acupuntura sem agulhas. E a mentoria, e a mentoria também para terapeutas iniciantes. Então, e como que é a procura pelos cursos? Então, é assim, tanto no online quanto no presencial aparece bastante. Eu tô dando curso praticamente de 2 em 2 meses. Esse mês eu dei 2 cursos já. Mas aí você fecha uma turma? Normalmente é individual? Em dupla. Por quê? Porque assim, uma coisa é você fazer um curso para 20 pessoas. Sim. Outra coisa é você fazer um curso para 2 pessoas. A entrega, a qualidade, a segurança que você vai passar para a pessoa, né? Porque eu não ensino só a teoria. Eu ensino a minha vivência. Também, sim. A minha vivência. Então, olha, como que a gente pode fazer um atendimento? Como a gente pode fazer uma avaliação? Te dá uma atenção melhor também. Como a gente pode fidelizar os pacientes, né? Então, eu ensino a forma que eu trabalho para a aluna. Não só a teoria. Eu ensino a cereja do bolo para que a pessoa ela saia dali com segurança. Pronta já, para trabalhar. E teve alguma cliente sua que virou sua aluna depois? Várias. Eu não cheguei a contar, mas são várias. Na verdade, os cursos começaram assim, né? Uma paciente minha falou assim, você não dá curso de aurículo? Aí acendeu a luzinha. Posso dar. Aí eu comecei a montar as apostilas, comecei a divulgar. Então, o primeiro curso que eu dei foi de auriculoterapia, depois do cone chinês, e aí foi indo. Não parou mais. Agora que você falou do cone chinês, ele serve pra quê? O cone chinês, ele também é conhecido como cone hindu. Tem pessoas que chamam de cone hindu, cone chinês, né? Ele é feito de cera de abelha, 100% cera de abelha. A gente coloca no ouvido assim, sai um fogo, e queima, do né? lado, E aí tem aquele cheirinho de mel maravilhoso, né? O objetivo dele é trabalhar questões respiratórias, sinusite, rinite, questões de dores na garganta, tosse, mas também trabalhar o sistema límbico. O sistema límbico, ele é o controle das nossas emoções. Ansiedade, estresse, insônia. E um plus é melhorar a nossa percepção do corpo no espaço. Como assim? Eu falo com a pessoa eu não entendo o que a pessoa está falando. Nossa, minha cabeça fica no mundo da lua. Depois que a gente faz o cone... Nossa, que legal. Organiza. Fica tudo organizadinho assim. Tipo, bota tudo no lugar. É experiência própria. Já aconteceu na época que eu trabalhava na área hospitalar. Eu ficava assim... Com muita coisa, né, na cabeça. Foi uma época que eu trabalhava em 2 hospitais. E ainda atendia na varanda da minha casa, como eu te falei. Conclusão. Que tem uma mente muito... Né? Conclusão. Teve um dia que o médico falou pra mim, olha, essa paciente que chegou aqui na UTI pediátrica é isso. Até hoje eu não sei o que ele falou. Porque eu não entendi o que ele falou. Eu procurei no prontuário, tentei ler, mas não consegui entender. Falei, Senhor Jesus. Tua cabeça estava longe. Mas eu já trabalhava com cone. E aí, eu mesma fiz o cone em mim. Eu falo, nossa, fiz. Eu adapto. Dou um jeito e eu consigo fazer. E foi incrível, assim, da noite pro dia. Nossa, aí que no outro legal. dia eu já estava indo trabalhar. Quando eu cheguei no hospital, nossa, eu era outra pessoa. Eu conseguia entender tudo. Às vezes a pessoa nem estava falando comigo, nossa, estava lá super longe, eu preciso conseguia disso prestar também. atenção, sabe? E as prioridades, você começa a organizar as prioridades. Tem coisa que não tem necessidade de fazer hoje, e tem coisa que tem. Entende? Tipo, organiza a sua mente, né? Fica tudo bonitinho, assim. Que legal. Maravilhoso.
Interessante, não sabia de nada disso, interessante. Ana, obrigada por ter participado da entrevista de hoje, por ter esclarecido um monte de dúvida. Se você quiser passar suas redes sociais pro pessoal aí de casa te seguir, pode ficar à vontade. Eu também agradeço de coração pela oportunidade, né? Porque eu sinto que muitas pessoas ainda precisam conhecer as terapias naturais. Sim. E eu digo assim que o ideal mesmo é que tivesse um terapeuta em cada casa, né? Para a gente se cuidar melhor e evitar tantas filas na área hospitalar. Então, eu agradeço muito de coração pela participação de todos, né, envolvidos aqui nesse dia. É um privilégio estar aqui com vocês. E se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só acompanhar @fisio_Ana Lisboa. Obrigada a todos. Obrigada, gente, e até semana que vem.